A paz do Senhor, sou o pastor Marcos Garcia, da Igreja Cristão com Obras. Eu venho aqui nesse momento dar vamos falar assim, uma explicação sobre o dízimo e oferta, tá? Para tirar toda essa dúvida. Às vezes tem pessoas que ficam com pensamentos errados sobre dízimo, sobre oferta, e ela deixa de cumprir a vontade do Senhor na vida dela. E às vezes a vida dela não anda, né? Vamos falar assim, ela não vê a bênção do Senhor, vamos dizer assim, completa na vida dela, principalmente na vida financeira, às vezes na saúde, na vida sentimental, e às vezes por uma falta do entendimento da palavra, ela segura a bênção do Senhor, porque nós temos que entregar nossa vida 100% para o Senhor. Nós não temos que entregar 99,99%, não, é 100%. E para você fazer isso, você tem que fazer a vontade do Senhor, segundo o que está escrito na palavra do Senhor. Tá ok? Então eu vou estar aqui explicando. É uma explicação simples, que eu acredito que você vai tirar dúvida, tá certo? E aí o Espírito Santo que está em vós vai justificar o que for falado, tá bom? Abra seu coração e deixa que o Espírito Santo venha falar para ti, tá? Que Deus abençoe sua vida. Vamos lá? Aprenda a palavra com a palavra. Estudo. Dízimo é obrigatório ou não é? Vamos tirar essa dúvida juntos? Lembrando que este estudo não é um estudo aprofundado em teologia, mas sim na simplicidade da palavra de Deus, para que todos possam entender e não carregar o jugo pesado do homem, mas sim o jugo leve do Senhor Jesus Cristo, como ele disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Tenha esses versículos em sua mente e no seu coração. Reconhecer que o Senhor é dono de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24, 1. Os dízimos são do Senhor. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são do Senhor. Levítico, capítulo 27, versículo 30. Os que trabalham no Evangelho vivem do Evangelho. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto no altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 13 ao 14. Devolver o dízimo por amor e gratidão ao Senhor, porque se há prontidão de vontade, será aceita, segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. O início do dízimo foi através de Abraão. Como está escrito, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos.
e deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20. Aqui foi quando Abraão ele ganhou aquela guerra contra os 5 reis, né? E ali ele veio, esse sacerdote que não tem uma, vamos falar assim, na Bíblia não fala de onde ele veio, como que ele era, né? Mas foi quando Abraão, ele foi e deu o dízimo do que ele tinha ali, do despojo, né? E deu para ele como oferta de gratidão, porque ali ele sentiu, ele reconheceu que foi um sacerdote de Deus que foi ali. Então ali que se iniciou o dízimo segundo a palavra do Senhor. Tudo bem? Vamos lá. Deus estipulou como lei para as outras tribos de Israel a entregar o dízimo para a tribo de Levi, lembrando que os filhos de Levi não teriam herança de terra, e sim a herança do Senhor, que são os dízimos, porque foram separados para administrar o templo do Senhor. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exerce, o ministério da tenda da congregação, e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatutos perpétuos será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão, porque os dízimos dos filhos de Israel, que ofereceram ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Números capítulo 18, versículo 21 ao 24. Então aqui está dando um exemplo que Deus colocou essa lei para o povo de Israel. Aqui iniciou. Ou seja, as tribos de Israel todas tiveram herança, menos a tribo de Levi. Todas tiveram terra aonde ficar, né? Tinha lá para fazer seus países, suas casas, suas nações, suas cidades, mas a tribo de Levi, ela foi separada por Deus para cuidar do templo, das coisas sagradas do Senhor, como nós temos hoje as igrejas físicas aqui, que tem os pastores, bispos, aqueles responsáveis pela levar a palavra do Senhor. Então, esse povo foi separado. Então, o povo era obrigado, por lei, que aí nós vamos ver que Deus colocou essa lei, por quê? Para que, como eles não tinham como se sustentar, porque não tinham terra para produzir, então as tribos que tinham herança teriam que devolver a 10ª parte, trazer, que era alimento, gado, animais, vamos falar assim, mantimentos, como oferta, e essa oferta, a tribo de Levi se sustentava no templo, para manter o templo do Senhor. Então aqui já está começando a clarear um pouco mais sobre a obrigatoriedade vamos falar assim, do povo de Israel, de trazer os dízimos para a tribo de Levi, porque eles foram separados para fazer a obra do Senhor. Tá certo? Vamos continuar aqui, ó. Os filhos de Israel deixaram de trazer os dízimos. Entendo o que aconteceu com o templo do Senhor. Também entendi que o guilhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido, cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Porém, eu os julguei, eu os ajuntei, eu os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros,
Neemias, capítulo 13, versículos 10 ao 12. O significado da palavra quilhão, substantivo masculino, parte atribuída a cada pessoa na divisão de algo, geralmente de uma herança, parcela. Recebeu a menor quilhão da herança, quilhão hereditário. Ou seja, aqui quando Neemias foi reconstruir o muro, foram reconstruir ali o templo, o que eles fizeram? Ele viu que o povo de Israel parou de trazer o dízimo para os levitas. O que os levitas tiveram que fazer? Sair do templo, parar de cuidar do templo e ali fazer o quê? Trabalhar, se sustentar para poder sobreviver. Porque eles não tinham nada, eles tinham que trabalhar, eles não tinham terra, não tinham nada. Então, vamos dizer assim, foram andando e se estabilizando, se estabelecendo, né, para poder viver, né? Mas isso, quem era culpado? Eram as tribos de Israel, porque era obrigação de sustentar a tribo de Levi, porque eles cuidavam do templo. Então eles tiveram que, quando pararam de dar o dízimo, aí abandonaram o templo, porque eles não tinham como ficar lá. Tá certo? Aí é onde Neemias viu e reconstruiu, chamou todos e falou, pô, por que vocês pararam? A herança deles é essa, temos que voltar a dar herança. Aí foi quando todos começaram a trazer os dízimos do grão, do mosto e do azeite dos celeiros. Tá bem? Vamos lá. O livro mais usado na igreja no momento de devolver o dízimo e as ofertas. O livro do profeta Malaquias é escrito exclusivamente para os filhos de Israel, em resumo, as tribos de Israel, porque todos deixaram os estatutos e ordenanças do Senhor. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. No momento em que muitos cristãos querem agradar, honrar e agradecer a Deus com seus dízimos e ofertas, muitas igrejas leem Malaquias, capítulo 3, versículos 8 ao 10, como referência à importância do dízimo. Entenda, essa parte que eu e você temos que entender, que aqui mostra que o dízimo, para nós que somos gentios, nós não somos obrigados a trazer o dízimo. Por quê? Porque essa ordenança, em Malaquias capítulo 3, versículos 8 ao 10, foi exclusivamente para a tribo de Israel. Se você tiver dúvida, confere tudo que está lendo, está sendo tudo aqui, ó, cada versículo ali, ó. E você vê, só você ler o primeiro, ó, Malaquias capítulo 1, versículo 1, está assim, ó, peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Então aqui você já começa a entender que você não é obrigado a trazer o dízimo, mas vamos continuar aqui, tá certo? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, versículos 8 ao 11. Aqui a primeira coisa, Deus pergunta, roubará o homem a Deus? Todavia roubará sim nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, por quê? Porque ele estava roubando a Deus, porque você lembra no começo ali, que a ordenança do dízimo era para a tribo de Levi, aquele dízimo eles estavam dando para Deus, porque pertencia a Deus, e Deus estava dando ordem para a tribo de Israel dar para os levitas, porque a parte de Deus ele deu para
levita para os levitas, cuidar do templo dele, como pagamento para ele se sustentar, para manter o templo dele sempre em ordem, sempre limpo. E o que aconteceu? Aí foi por aonde que Deus falou e intimou, sim, o povo de Israel, porque eles estavam roubando, sim, o povo de Israel estava roubando a Deus, a parte de Deus que era dele. Por quê? Porque deixaram de trazer dízimo para o povo de Levi. Vamos continuar aqui. Infelizmente, muitos que estão no altar do Senhor poderiam ensinar, mas usam esses versículos de Malaquias, capítulo 3, versículo 8 ao 11, para pressionar e intimidar o povo de Deus na obrigatoriedade de devolver o dízimo, com argumentos muitas das vezes antibíblico, como: se não trazer o dízimo vai ser amaldiçoado. Aí eu te falo para você, leia Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14, que você vai ver que não pega a maldição, porque a maldição Jesus levou na cruz do Calvário, toda a maldição que vinha contra nós. Outro, os roubadores não serão salvos. Não entregar o dízimo não tem nada a ver com a salvação. Por quê? Porque nós não estamos vinculados à nossa salvação com a nossa obrigatoriedade de devolver o dízimo. Está em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 e outros, né? Vamos falar assim, outros versículos que fala que se você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e com a sua boca você confessa, e no teu coração você tem como justiça, você crê que realmente ele morreu naquela cruz por você, que ele é filho de Deus, aí você sim é salvo segundo a palavra do Senhor. Não tem nada a ver. Então, mas aí o que acontece? Como alguns pastores, eu não sei por qual motivo eles fazem isso, né? Não estou aqui para julgar, mas cada um vai prestar conta a Deus, e ele sabe que vai prestar conta a Deus. O importante é você fazer a vontade do Senhor, porque você tem que entender que a salvação é individual, você tem que prestar conta a Deus. Não olha o que faz o homem, mas olha o que você faz para Deus, porque é importante você ter isso no teu coração, que eles fazem isso, então cada um vai prestar conta. Então deixa para lá, nem julga, deixa para lá. Você deu para entender ou não? E aqui é fato. Então, alguns desses rumores, eu falo muitos, mas eu pus só os principais, né? E aqui um outro ponto aqui, ó. Entenda as bênçãos do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Não estão dependendo da sua fidelidade do dízimo, e sim da sua transformação interior. Olha só aqui, ó, vamos ler lá, Romanos 12, 2, só para não ficar, para você só ler aquele lá, e de repente você acaba por um motivo ou não, você não lê aqueles dois para você acompanhar, mas vamos ler aqui junto esse aqui, ó, Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então faça isso. Se preocupe em você se conhecer a Jesus Cristo. Leia a Bíblia todos os dias para que você não venha a ser enganado, para que você não venha a ser uma presa fácil de lobos devoradores. Entenda, leia a Bíblia para que a palavra entre em você, porque a palavra de Deus diz que a fé ela vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. E eu e você, para que nós possamos receber a bênção do Senhor, nós temos que deixar a palavra, o Espírito Santo transformar o nosso pensamento, o nosso interior, para que nós possamos conhecer o que é bom, agradável do Senhor para nossas vidas. Vamos lá? Deu para entender? Então vamos lá. Lembrando também que estamos vivendo na graça e não na lei. Diferença entre lei e a graça de Deus. A lei exige a justiça dos homens, enquanto a graça concede justiça aos homens.
através de Jesus Cristo. Isso que você tem que entender. Nós vivemos a graça do Senhor, nós não vivemos a lei do Senhor. Então, não é só sobre o dízimo que põe essa obrigatoriedade, mas também põe doutrinas pesadas que você tem que questionar. Ah, mas está escrito no Velho Testamento. Quando falar alguma coisa, você fala assim, pô, mas eu vivo o Novo Testamento. Eu obedeço o Velho Testamento porque tem algumas leis, alguns estatutos que eu tenho que seguir para minha transformação e agradar o Senhor. Mas existem leis e regras rígidas que era para o povo de Israel, e essa lei e regras rígidas não pertencem mais a mim, porque eu sou da graça. Então, se você tiver alguma igreja que estão pegando nisso, questiona o pastor da igreja e fala para ele te mostrar onde que está, sendo que você hoje é pela graça. Você está salvo pela graça e não pela lei. Tá certo? A palavra do Senhor nos garante vivermos pela graça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 6, versículo 14. Está vendo? Aqui está a palavra do Senhor. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Você está vendo? Mais uma vez confirmando a palavra. Então tira esse peso dos teus ombros, da tua mente, do teu coração. Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo é alegria, Jesus Cristo é paz. Jesus Cristo quer tirar você desse peso, desse jugo do diabo aqui do mundo e transformar você numa nova criatura para viver em alegria, em paz nesse mundo. Com fé, com confiança no Senhor, para que você possa guardar a palavra e ser merecedor da coroa da vida. Então entenda isso. Servir a Jesus Cristo é alegria, é paz, é leveza. Em resumo, tudo que você fizer para Deus tem que ser feito por amor e não por obrigação. É daqui para frente que você vai ter que entender, que você e eu vamos entender. O dízimo não é obrigado? Não. Nós não somos obrigados a entregar? Não. Vai trazer maldição? Não. Mas nós temos que devolver ele por amor, por gratidão. A oferta, a mesma coisa. Não porque você tem que fazer um voto, senão Deus não vai abençoar. Não, esquece. Tudo que você for fazer para Deus tem que ser feito por amor, porque Jesus Cristo é amor. Você está na graça. Vamos lá. Vamos entender o versículo de Mateus 23, 23, onde o Senhor Jesus Cristo fala sobre o dízimo no Novo Testamento, que também é um dos pontos que muitos usam, que falando que Jesus Cristo falou que tem que devolver o dízimo. Olha aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais a hortelã, o entro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Mateus 23, 23. Para entender melhor esse versículo, conheça quem eram os escribas e fariseus no tempo de Jesus Cristo. Vamos lá. Os escribas eram pessoas cuja profissão era escrever. Eles registravam e copiavam coisas importantes por escrito, como documentos legais ou administrativos, registros históricos, informação comercial e as escrituras no Novo Testamento. Os escribas eram chamados mestres e doutores. Os fariseus foram uma seita judaica que surgiu aproximadamente 150 anos antes de Cristo e promoveu a ideia de pureza sacerdotal para todos os judeus, a crença da providência e o conceito da ressurreição dos mortos. Ensinavam que, além dos mandamentos, a lei oral também havia sido transmitida por Moisés. Esses versículos em particular, algumas igrejas ensinam que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando o devolver o dízimo, mas o Senhor estava repreendendo os escribas e fariseus, ou seja, os judeus,
por eles serem conhecedores das leis e dos estatutos de Deus, ensinavam o povo a praticar e obedecer, mas eles mesmos não o faziam. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com os dedos querem movê-los. Mateus, capítulo 23, versículo do 1 ao 4. Entendeu? Então, quer dizer, ali essa parte que muitos colocam ali, que Jesus estava falando sobre o dízimo, estava advertindo, chamando a atenção dos escribas e fariseus, que eram doutores, conhecedores da lei, e eram o quê? Judeus. Não tem nada a ver com nós, gentios. Amém? Vamos continuar aqui. No Novo Testamento, não fala para nós a obrigação de devolver o dízimo. Mas vale lembrar que, por estarmos vivendo pela graça, não nos afasta das nossas responsabilidades como cristão de devolver o dízimo e dar oferta por amor e gratidão a Deus. Nunca esqueça, dízimo é 10% do que Deus te abençoou e não é mais que isso, ou seja, é 10%, não é 11%, não é 9%, é 10%. Se você não seguir 100% a palavra, você está errando. Então aprenda e siga 100%, não vai no que ensino fora da palavra, não vai na emoção, vai no que o Espírito Santo tem te orientado. Continuando, entendendo nossa responsabilidade como cristão. Quando a pessoa é batizada pelo Espírito Santo, ela é transformada pela palavra do Senhor Jesus Cristo e coloca o Senhor como primeiro em sua vida. Entendendo que mesmo não sendo obrigado a devolver o dízimo ou dar uma oferta, ela sabe que é responsável por manter a igreja e as obras do Senhor Jesus Cristo funcionando. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Colossenses capítulo 3, versículo 23 ao 24. Então entenda, você, eu que somos gentios, nós temos que devolver para Deus o nosso dízimo como gratidão para manter a obra dele, as igrejas abertas, as obras que estão espalhadas nesse mundo, afora da seara do Senhor, por gratidão, dar o dízimo, dar a oferta, fazer voto sim, mas você, o voto é você e Deus, mas você põe a quantidade que você quer, porque o que nós temos hoje é o dinheiro. Antigamente eles tinham qual melhor, era a colheita, era o gado, era os animais que eles tinham de melhor que eles criavam, mas hoje nós temos o dinheiro, é por isso que você devolve. Está dando para entender? Mas é por amor, põe isso no teu coração. Senhor, eu estou devolvendo por amor, por gratidão, porque vós é o Senhor da minha vida, para ajudar mais pessoas, que aqui nós vamos ver aqui na frente, ó, a importância da igreja aberta e das obras do Senhor. Um dia, alguém falou do amor de Jesus Cristo para você e te convidou para visitar uma igreja. Ou você entrou sozinho ou sozinha, não importa. O que realmente importa é que, graças à transformação do amor do Senhor Jesus Cristo, pessoas como você devolvem o dízimo e as ofertas por amor do crescimento do Evangelho. Assim, ela contribui para que mais e mais pessoas possam conhecer ao Senhor Jesus Cristo e serem salvas através de igrejas abertas,
obras missionárias e outra. Ou seja, se um dia nós entramos numa igreja, alguém por amor devolveu o dízimo e aquela igreja está aberta, pagando suas despesas, pagando seus custos, e ali o que acontece, nós conhecemos a palavra, tivemos a oportunidade de conhecer e estar no caminho da salvação. É por isso que você tem que dar por amor, porque o seu amor está salvando almas e muitas almas para o Senhor. Isso agrada o Senhor. Não deixa de dizimar, não deixa de ofertar. Continuando, tenha em seu coração esses versículos. Reconhecer que o Senhor é dono de tudo. Reconheça que tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Você vê que nós estamos aqui de passagem, nós vamos morrer, tudo vai ficar, porque é do Senhor, nós não vamos levar nada, porque não é nosso. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o amor e a que neles habita. Salmos 24, capítulo 24, versículo 1. Os dízimos são do Senhor. Também todas as dízimas do campo, todas as sementes do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são do Senhor. Levíticos capítulo 27, versículo 30. O teu trabalho que você faz na sua casa, é no seu trabalho que você traz sustento para a sua casa, é o Senhor que abriu a porta, o Senhor que está te dando saúde, o Senhor que está preparando, é o que você tem hoje. Então não é dízima, não é semente do campo que você tem, mas sim é o fruto do seu trabalho, o dinheiro. Então você traga 10% para a igreja, não importa, não olhe o que o homem faz, olha para você, porque é você que foi chamado, todos nós fomos chamados, mas nós vamos prestar conta individualmente de toda palavra ociosa que sair da nossa boca, todas as obras que nós fizemos para o Senhor, tudo vai estar gravado, assinado, escrito no livro da vida, e ali nós vamos mostrar, o Senhor vai abrir para nós e nós vamos ver o que nós fizemos para o Senhor. Então tira do teu coração, devolva por amor, não importa o que fazem. Se você vê que está indo desviando, então sai daquele lugar, vai para outro, ajuda outra igreja, outra obra, mas continua sendo fiel ao Senhor, porque as dízimas é do Senhor. Os que trabalham no Evangelho vivem do Evangelho. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto do altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 ao 14. Tira do teu coração isso. Eu sei que tem pastores, tem pessoas que estão na obra, estão escandalizando, estão ostentando, mas deixa eles. Mas tem pessoas, pastores sérios, que largaram a vida deles para dedicar para o povo de Deus, dedicar para a obra do Senhor, e ali estão passando necessidade. Não olha, devolva seu dízimo. Cada um que está ostentando, principalmente pastores que trabalham, que estão fazendo a obra do Senhor, que estão ostentando dinheiro que não é dele, porque é do Senhor. O Senhor vai cobrar, e vai cobrar muito caro, porque Deus sabe o sacrifício que é. Entenda, a tua oferta é oferta de sangue para o Senhor. A tua oferta, Deus sabe o sacrifício que você está dando. Você sabe que Deus sabe que você está dando para Deus. E Deus está colocando e distribuindo para quem faz a obra dele. Mas sempre tem. A palavra de Deus nos ensina. Jesus, ele fala que há motivo de escândalo, é daquele que faz escândalo. E no meio de nós tem trigo, tem o joio e o trigo. Então não olha para isso. Faça a sua parte, mas faça por amor. Por amor. Não julgue, não critica. Você não está aqui para julgar, nós não estamos aqui para julgar nem criticar ninguém. Nós estamos aqui para fazer e adorar o Senhor. E outro ponto aqui, devolver o dízimo por amor e gratidão ao Senhor. Isso que é importante. E essa é a base, esse é o segredo da tua prosperidade, da tua bênção. Porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12. Se você está vendo, é por amor, amor, amor. Aqui, a responsabilidade já não é mais do dizimista, ou seja, não é mais sua. Todo dízimo e oferta que é trago para a igreja, a responsabilidade final é de quem está à frente da igreja ou da obra do Senhor. Caso o responsável pela igreja usar de má fé os dízimos e as ofertas e ser motivo de escândalo, veja o que o Senhor Jesus Cristo disse. E disse
aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 1 e 2. Então, por isso que eu falo e volto a repetir: não olhe os escândalos, olha para você, a salvação é individual, faça a tua parte por amor para Deus. E aqui você viu o que acontece. Por isso que eu falo, a responsabilidade de um pastor, de quem está à frente, é muito grande. E se ele ainda não entendeu, se ele deixou se corromper, aí que vai ser pior, não tem mais jeito. E aqui Jesus já estava prevendo isso, então não se deixa se escandalizar, continua ajudando a obra do Senhor necessita muito, muitas almas estão necessitando, muitas almas estão morrendo, indo para o inferno, porque às vezes você não está ofertando, você não está dizimando, você não está fazendo com que a obra do Senhor cresça. Então faz isso, amém? Para nós terminarmos aqui, não deixe os escândalos te afastarem do Senhor Jesus Cristo. Não deixa. Não abandona a igreja. Não abandona a igreja. Não abandona o Senhor Jesus Cristo. Não deixa nada te afastar. Se você hoje estiver machucado, se você estiver hoje transtornado, se você estiver desanimado, não deixa se desanimar. Porque você vai conhecer a palavra, você foi chamado, você foi escolhido, e nunca esqueça disso. Tenha zelo pelas obras do Senhor Jesus Cristo. Se preocupe com a sua salvação. Dê o seu melhor para Deus. Faça a sua parte para o crescimento do Evangelho, porque todos devem comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Deus não vai se preocupar, Jesus Cristo no último dia não vai se preocupar com se você abandonou por causa de A, B ou C. Você está sabendo porque você individual, então não olhe, continua firme, busca o Senhor, faz a vontade do Senhor, para que você venha ser merecedor da coroa da vida. Porque todos nós vamos ser julgados, todos nós vamos ser cobrados pelo que nós fizemos de bem ou mal. Tá certo? O dízimo, põe no seu coração isso, o dízimo não é obrigatório, mas é dever, mas é devolvido a Deus por amor e gratidão. Tá certo? O dízimo não é obrigatório, mas é devolvido a Deus por amor e gratidão. Nunca esqueça, leia a Bíblia todos os dias, para que você não venha a ser escravo de enganadores. Leia a Bíblia todos os dias, para que você não venha a ser escravo de enganadores. Nós somos da Igreja Cristão com Obras, é uma igreja online. Justamente para isso, Deus deu a direção para montar essa igreja. É só igreja de palavra para o povo de Deus. Você que está cansado, você que desviou, você que não quer saber de igreja física, está sem a palavra, acesse a igreja. Ninguém vai saber que você vai estar lá, ninguém sabe, só o Espírito Santo do Senhor sabe. Mas você vai se alimentando para que você venha voltar à igreja física, porque é necessário que você volte para a igreja física, para que você possa receber a palavra, ajudar o Evangelho, a crescer o Evangelho e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos, a Igreja Cristão com Obras.com.br. Qual é a nossa base? A Igreja Cristão com Obras, que ela ensina o povo de Deus da necessidade de fazer as obras do Senhor Jesus Cristo. Nós somos uma igreja que estamos online, e ali você encontra nós nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok, tudo levando somente a palavra, ensinando você a necessidade de você fazer a obra do Senhor Jesus Cristo, porque todos nós fomos chamados para fazer a obra e nós vamos ser cobrados por isso também. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a da sua família, e que essa palavra de hoje, esse estudo,
Ele venha entrar no seu coração e tira todas as suas dúvidas. E você venha fazer tudo por amor. Não esqueça nunca, tudo por amor pelo Senhor. Amém? Tenha um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo.